Olá meninos, eu sou a professora Socorro. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de Biologia, que é Origem do Universo e Vida na Terra. Relembrando um pouco do que nós vimos na aula passada, nós falamos sobre o Big Bang, que na verdade não é explosão, ela foi uma expansão do universo, que até hoje ele está se expandindo, então ele não tem nem o início, nem o meio, nem o fim. Falamos um pouco da uma das teorias, que é a teoria do criacionismo, aonde nessa teoria Deus criou todo o universo, todos os seres. A partir daquele momento foi todos, inclusive nós fomos criados naquela época. Hoje nós vamos falar da abiogênese. Alguns tipos de materiais possuem um tipo de princípio ativo, capaz de gerar vida ou surgimento de vida através de uma matéria viva. A abiogênese dizia o seguinte, um exemplo. Eu pego roupa suja, coloco num canto. E você vai ver que ali vai surgir ratos. Então eles diziam, da roupa suja, surge ratos. Surgiu barata. Então, da roupa suja, surgiu barata. Ou seja, o ser vivo poderia nascer de qualquer situação ou suposição. Nós vamos colocar no galpão muito milho, aí vai surgir ratos. Então, dos milhos surgiram os ratos. Então, pela teoria da biogênese, os seres vivos poderiam surgir de matéria inanimada. Biogênese. Na biogênese, diz o seguinte, um ser vivo só pode ser originado a partir de um outro ser vivo já pré-existente. Nós vemos aí um exemplo. Pegamos aí um pedaço de carne e de uma carne de boi, né? E aí uma coxa de um frango. Nos primeiros potes estão cobertos com uma tela e no segundo estão abertos. Quando eles fizeram essa experiência, viram que nos primeiros potes que a tela cobre, as larvas nasceram em cima da tela. E no segundo pote que está aberto, as larvas surgiram em cima daquela matéria orgânica. Então, foi detectado através dessa experiência de que um ser vivo só pode nascer de outro que já existe. Então ele não nasce do nada, ou ele não nasce como se ele fosse um ser espontâneo. Tem que ter um ser já pré-existente. A panspermia. A vida na Terra foi trazida do espaço através de meteoros e cometas. Essa teoria ela é vista, mas alguns cientistas até aceitam ela com bastante afinco. Diz o seguinte, que o planeta Terra estava ali paradinho no seu conteúdo, né, no seu contexto, veio um meteoro com vida, caiu no planeta, aquela vida se desenvolveu e começou a crescer. Então, assim, essa é uma das teorias de onde surgiu a vida na Terra, que ela foi trazida por cometas que caíram no nosso planeta. Evolução química. Compostos simples presentes na Terra primitiva passaram por diversas reações e formaram compostos tão complexos ao ponto de conceber seres vivos. Essa é a hipótese mais aceita atualmente. Diz o seguinte, que os seres vivos foram se adaptando, começou com uma molécula simples, essa molécula foi se desenvolvendo, surgiu os coacervados, que é outro tipo de molécula, daquelas moléculas surgiram as primeiras seres que eram heterotróficos, ou seja, se alimentavam de outro ser vivo, então foi um processo químico de evolução. Nesse processo químico, que é a teoria mais aceita, que é um processo, como eu falo, evolutivo, houve uma evolução, lembrando que esse processo não foi no estalar de dedo, ele demorou milhares de anos, desde os primeiros seres vivos até os seres vivos atuais. Na evolução química, nós temos a hipótese de Oparin e Wright. Componentes da atmosfera primitiva, vapor de água, amônia, hidrogênio e metano, reagiram, né, com descargas elétricas, que são raios, radiação provenientes principalmente do Sol e atividade vulcânica, fazendo surgir moléculas orgânicas que se aglomeraram em forma de coacervados. No interior desses pequenos grupos de moléculas, que são os coacervados, ocorriam diversas reações químicas que foram se tornando mais complexas e estáveis.
associações entre moléculas geraram agrupamento cada vez mais complexo, até que se promoveu o surgimento da vida. Foi como eu expliquei, veio os raios, ali aquela atmosfera é muito tanto radioativa, muito quente, e aqueles seres foram se desenvolvendo, foram se adaptando, essas moléculas, e elas foram crescendo, crescendo, foram se agrupando, até se tornar os primeiros seres vivos. Não foi um animal, foi um ser muito simples. Daquele ser muito simples, ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo, até surgir uma molécula complexa, e daquela molécula, daquela estrutura, foi surgindo os seres vivos que conhecemos hoje em dia. Aqui, olha só, a gente tem um exemplo de que tudo surgiu de um único ser, que é um processo evolutivo, que começa numa simples molécula, aí vai lá para os seres invertebrados, os seres vertebrados, e esses seres que, como todos nós, pelo processo evolutivo, né, que são os dinossauros, surgiram as aves, e eles foram originar os mamíferos, os primatas, até surgir o homem. E todos esses seres, eles estão contidos, embutidos dentro do nosso planeta, num processo evolutivo que as espécies são mutáveis, elas vão mudando no decorrer do seu desenvolvimento. Nenhum ser nasce e fica igual ao como... gente, eu estou falando no processo evolutivo, tá? E esse processo é sempre milhares de anos. Então, um ser que nasceu vamos supor, 1 milhão de anos atrás, não vai ser igual o mesmo ser hoje em dia. Antigamente, nós tínhamos o megalodonte. Quem gosta de fazer pesquisas aí sobre os seres primitivos, né? O megalodonte era um tubarão enorme, barrava a baleia azul. Hoje em dia, um dos tubarões maiores que nós temos é o tubarão branco. Mas em comparação ao megalodonte, ele é nada. Ou seja, no processo evolutivo, o megalodonte desapareceu, mas ficou seus descendentes, que são todos os tubarões. Lembrando que eu até gosto de falar, e isso aí você vai ver muito em livros, que crocodilos, que são os jacarés, e os tubarões, eles são considerados fósseis vivos, porque eles são descendentes direto lá dos dinossauros. As primeiras células que foram conservadas. Acredito que tenham surgido há cerca de 3,5 bilhões de anos. Estas células tinham estrutura e funcionamento muito simples, que são proteínas e águas. Posteriormente surgiram os procariontes, que têm membrana plasmática, citoplasma, moléculas de ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, e a partir dos procariontes anaeróbicos, ancestrais, teriam derivados também os organismos com estruturas celulares mais complexas, que são os eucariontes. E surgiu mais ou menos há cerca de 1,5 bilhões de anos. Foi o que eu expliquei, né? Esse processo começa com células muito simples, que ela vai evoluindo, vai se adaptando, vai crescendo. Surgiu primeiro uns seres bem simples, né, que foram os conservados há cerca de 3,5 bilhões de anos. Esses seres, eles foram evoluindo, evoluindo, surgiram as primeiras células, que são células procariontes, e são células que precisam de outro ser vivo para sobreviver, até surgir as primeiras células animais e vegetais. Então, é um processo lento, é um processo contínuo, e não foi um processo, aliás, é um processo que ainda está acontecendo. Ou seja, nós temos seres que ainda estão em processo evolutivo. Quem sabe daqui a milhões de anos nós vamos ter outras estruturas físicas, nós vamos ter outros membros talvez adaptados. Eu gosto sempre de falar que nós temos o cóccix, que é um órgão vestigial, que nós perdemos o rabo ao longo do caminho. Então você fica assim pensando, poxa, será que eu tinha rabo? Eu não, você não, mas os nossos antecedentes, os nossos antepassados, eles tinham sim, e ele foi perdido no decorrer deste processo evolutivo. Então, neste processo, nós perdemos alguns órgãos e nos adaptamos, nos tornamos aptos com outros órgãos, que, consequentemente, o rabo ele servia para o equilíbrio. Nosso equilíbrio hoje em dia é no ouvido, então nós não precisamos mais do rabo.
Então, por não haver necessidade desse equilíbrio no rabo, esse rabo ele foi, de novo, com o passar de vários e vários anos, ele foi atrofiando e se tornou hoje no cóccix, que é um ossinho pequeno que nós temos no final da coluna vertebral. Então vamos lá. A origem da vida é um assunto que sempre intrigou a humanidade, existindo várias teorias que tentam explicar como o primeiro ser vivo apareceu no planeta. Uma dessas teorias afirma que os seres vivos surgiram por ação divina, assim como descrito na Bíblia. Uma ideia conhecida como... Qual é a teoria que fala que os seres vivos originaram de uma fagulha divina, de um ato divino? Vamos lá para a resposta correta? Vamos lá? Isso mesmo, gente, o criacionismo. É essa teoria que explica que tudo surgiu através de Deus ou de uma fagulha divina. Acerca da Terra primitiva é correto afirmar: a água estava restrita às geleiras e aos oceanos congelados, os protozoários foram os primeiros seres vivos que surgiram, a atmosfera apresentava alta concentração de oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e carbono em seu estado gasoso, as fortes descargas elétricas e a grande quantidade de raios ultravioletas foram fundamentais para a formação das primeiras moléculas orgânicas. Os organismos quimiotróficos produziam seu alimento a partir de moléculas de carbono. Vamos lá, meninos, vamos pensar um pouquinho. Qual a opinião de vocês? Qual é aquela alternativa que está correta? Vamos lá, alternativa correta. Isso mesmo. Vocês se lembram que nós vimos que existiam descargas elétricas e essas descargas foi uma das principais atos que fez com que surgisse a vida no nosso planeta. Meninas, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero que tenham entendido e aprendido o conteúdo. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque, não só na minha disciplina, mas em todas as outras. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.